2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores e embaixadoras por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Para o povo de Deus, palavra de Deus. Amém. A comunidade pode se sentar, nos convidamos a orar.
Quando a gente visita uma igreja, a gente não sabe o que fazer. Então, o caso que vocês estão a primeira vez nessa igreja, vocês se sentem como eu. Quando se levantar, quem faz o quê, como se faz. Eu achei, por exemplo, interessante as pessoas de, como se chama, de obstáculos, dando a ceia, tentando contornar aparelhos, fios. Parece que a comunidade tem livre acesso. Já o pastor tem problema de ter acesso à comunidade. Eu dou bom conselho de mudar isso, porque realmente é complicado. Uma vez o pastor vai cair aqui, e aí vai dar um escândalo, o pastor caindo com a Santa Ceia. Um militante pode dizer essas coisas, né? De qualquer forma, eu na verdade não estou aqui para falar mais da igreja, mesmo que o pessoal vai lá no campo, mas às vezes é bom também compartilhar algumas experiências. Quem sabe, as pessoas ajudam e eu dou direito quando o pastor Marcos ou outro pastor chega à nossa igreja fazendo a mesma coisa. Então, nós somos felizes. O tema hoje é da paz, ou seja, daquilo que nos leva à paz, que é o tema desta semana, deste mês, na verdade, do aniversário desta comunidade, o tema da reconciliação. Eu acredito que quase não existe na Bíblia um tema mais profundo, mais abrangente, ou seja, isso poderia durar no mínimo 3 horas de uma pregação para falar alguma coisa na altura dessa palavra, desse conceito. Falar do Evangelho do Reino e anunciar e proclamar o nosso Senhor Jesus Cristo fazemos falando da reconciliação. E é uma comunidade que assume o papel de serem embaixadoras e embaixadores da reconciliação, está no centro do Evangelho de Jesus Cristo. Então, parabéns por essa escolha, uma demanda de um tamanho que sempre é maior do que nós, porém, eu tenho certeza que procura responder a esta vocação, está ainda no caminho. Isso depois de tantos anos do caminhar. Podemos rapidamente ver a importância deste conceito só pensar no processo do culto. Por exemplo, o momento do perdão. Poderíamos fazer como Romanos 5:2. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Poderíamos ter usado isso no culto. O momento do louvor. Nós gloriamos em Deus com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5:11. Nós poderíamos falar da nossa comunhão, e não no sentido da harmonia, mas da superação. Nós celebramos a Santa Ceia, nós recebemos perdão, nós escutamos que nós somos bem-vindos e bem-vindas na mesa do Senhor. E poderíamos ter lido Efésios 2:16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela esta cruz as inimizades. E nós poderíamos também falar da missão. E isso foi a razão por que vocês colocaram esse versículo como tema destas celebrações, segundo Coríntios 5:18. Deus nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E aqui fecha o culto. Então, o tema da reconciliação, na verdade, abrange todos os momentos significativos do culto e, por causa disso, também da vida. Porque a vida é perdoar, glorificar, louvar, assumir o compromisso e compartilhar aquilo que nós recebemos por Deus em nossas mãos. Então, podemos resumir de uma forma um pouco diferente. A reconciliação, ela atinge 3 relações. Primeiro, a relação pessoal com Deus. Quando nós chegamos aqui e nós ajoelhamos aqui, nós chegamos aqui como pessoas. Cada um por conta própria. Nós recebemos o pão e recebemos o cálice. E sabemos, nós fazemos parte. A nossa relação foi renovada, fortalecida, e nós podemos sair dessa igreja hoje e podemos saber, Deus está conosco.
Manuel, o Deus conosco está entre nós e estará onde nós vamos viver a nossa semana daqui quando nós saímos desta igreja. Mas não é só a relação entre Deus e cada uma de nós, é também a relação entre nós. Aí a seriedade do momento, quando nos ajoelhamos aqui, porque nós sabemos, quando nós reconciliamos-nos com Deus, nós somos também chamados para a reconciliação conosco. E aí sempre a seriedade do convite, a seriedade de transformar o compromisso de Deus expresso para nós na Santa Ceia em um compromisso para o irmão e para a irmã. Sabemos disso então que a reconciliação é também a reconciliação entre nós, um processo contínuo de viver em paz, em respeito e criar um clima de justiça entre nós aqui como igreja. E certamente a igreja é uma oficina onde nós sempre precisamos amadurecer isso. Uma das coisas que me chama muito a minha atenção, e eu vejo isso no início do movimento metodista, eu vejo isso hoje como uma grande necessidade de novo, que nós às vezes pulamos as etapas. Tá? Quando nós nos declaramos, nós não precisamos mais crescer, porque nós já somos. A vida real é passo por passo. A superação de conflitos, a superação de problemas, ela raramente começa e termina com uma fala só. Ela se estabelece através de uma nova aproximação, através da tarefa de começar mais uma vez a escutar e mais uma vez acreditar um pouco mais, e assim nós reestabelecemos os nossos relacionamentos e amadurecemos para que nós possamos caminhar juntos. Por causa disso, eu sempre estou um pouco com o pé atrás com esse entusiasmo adolescente, de tudo ou nada. A igreja não pode ficar adolescente. A igreja tem que ser madura. Os adolescentes têm seus direitos e também suas contribuições. Mas o tudo ou nada não é um bom sistema para a nossa igreja. O processo da reconciliação, da superação de tensões, de começar cada dia mais caminhar junto como gerações e pessoas com linhas, compreensões diferentes, é uma luta contínua que nós olhamos para um para o outro dizendo, apesar dos pesares, você é meu irmão. Isso nem passa pela simpatia. Isso é também um problema adolescente, que acha que a gente fica junto quando a gente se acha simpático. Simpatia é legal, mas honestamente, vocês acham toda a gente aqui simpática? Vocês não precisam. Vocês têm que respeitar toda a gente aqui. Isso é uma diferença. Graças a Deus nós encontramos sempre um bom grupo que a gente acha simpático. Outros menos, outros talvez não. E quem disse que você tem que achar tudo simpático? Você tem que amar as pessoas. O que significa amar? Respeitar. E sempre tem alguns que foram dados para a nossa santificação. Vocês conhecem algum? Eu conheço. E eu vou dizer, eu não aprendo mais com outros. Eu não aprendo mais sobre a minha limitação. Eu não aprendo mais sobre a minha agilidade de fechar um negócio achando que o outro é. E o outro que é diferente dentro me desafia. E aí eu preciso entender o que significa esse processo da reconciliação contínua. E por causa disso, queridos, nós partilhamos cada domingo perdão. A gente poderia fazer só no Natal, ou só na Páscoa. Por que nós fazemos isso cada domingo? Porque nós somos honestos.
Igreja Metodista é uma igreja onde as pessoas que estão honestas estão vivendo cada domingo e o mundo existe. E o perdão do meu Senhor. E a terceira dimensão da reconciliação que transparece nos textos, vamos dizer, no horizonte, mas que nós hoje abraçamos com mais clareza e mais firmeza, é a relação entre a comunidade daqueles que são esta oficina da reconciliação, sempre tentando, crescendo, amadurecendo com a sociedade. Nós somos uma comunidade que acredita que é possível viver diferente. E nós mostramos isso da forma como nós nos relacionamos com Deus e entre nós. E isso é também uma oficina de esperança para a sociedade. Agora, o desafio é alto, porque nós sabemos quantas vezes nós falhamos. Mas nós não podemos nos integrar às nossas limitações. Nós precisamos orar, pedir a Deus ajuda e nos colocar dentro desse desafio e crescer e amadurecer e sermos uma igreja onde a reconciliação é algo que nós trabalhamos continuamente entre nós, para que nós tenhamos alguma coisa para testemunhar para a comunidade, para que nós sejamos embaixadores e embaixadoras da reconciliação. Nós precisamos vivenciar a reconciliação entre nós. E nada melhor do que um irmão ou uma irmã que pode dizer: eu irei, mas graças a Deus, a minha igreja não colocou as costas para mim. Eu cometi um erro, mas a minha igreja disse para mim: nós todos cometemos erros. Então você está mais do que bem-vindo no grupo, porque nós precisamos da reconciliação semanalmente. Uma igreja que consegue caminhar nessa direção é uma igreja que faz falta em 2012 no Brasil, em São Bernardo do Campo, em todo o mundo, porque muitas das nossas igrejas não vivenciam a reconciliação na fé cristã. O que significa reconciliação? Quando nós olhamos para a nossa vida, é claro, pessoas que precisam se reconciliar ou que se reconciliam, nossa vida muitas vezes o drama da família, pais se reconciliando com seus filhos, filhos com seus pais, significa que alguma coisa não deu muito certo. Na verdade, o problema era tão forte que sem um imenso esforço não daria mais certo entre pais e filhos, por exemplo, ou talvez entre empregados e chefes, etc. Isso pode ser muito dramático, mas quando a Bíblia fala de reconciliação, a coisa ainda é mais dramática. Porque a palavra fala da reconciliação não é só a superação de um mal-entendimento. É muito mais profundo. E quando nós queremos entender a profundidade do problema, nós olhamos mais uma vez para Romanos 5:10, Efésios 2:18, e aqui nós percebemos a gravidade da situação. Em Romanos 5:2 nós lemos que fomos reconciliados nós sendo inimigos. E em Efésios 2:18 se fala do matar das nossas inimizades. Ou seja, o quadro que se pinta aqui é nada amigável. O ser humano como inimigo. O ser humano como inimigo de Deus e o ser humano como inimigo do ser humano. E o Paulo está dizendo, onde a graça de Deus posa, inimigos se transformam em amigos de Deus. E pessoas cheias de inimizade, pronto para fazer o que eles querem fazer, se transformam em pessoas que deixam este caminho e procuram outro caminho, porque eles encontraram em Cristo uma outra forma de viver, onde inimizade não é mais vista como uma
seus objetivos. A superação da inimizade de pessoas que se comportam como inimigos de Deus e de outros, isso é o grande alvo da reconciliação em Cristo. E como, segundo a Bíblia, essa superação acontece? Porque, Romanos 5, pela morte do Filho de Deus, e Efésios 2,18, mais precisamente ainda pela cruz. Agora é importante fazer uma afirmação. Nós falamos do ser humano que se comporta como inimigo de Deus, como inimigo de outros seres humanos. O problema então não é que Deus é nosso inimigo. O texto está afirmando que os seres humanos precisam deixar esses caminhos para que a reconciliação, vamos dizer, chega na sua conclusão. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa forma que nós nos aproximamos a Deus. Deus é nosso amigo. Deus nos ama. Deus não é nosso inimigo. Deus não é cheio de ira e qualquer coisa que eu faça agora vai mandar e matar. Este Deus é um Deus da nossa fantasia. Em Jesus Cristo, o Deus do Evangelho do Reino é um Deus que nos ama e que só quer uma coisa: nos abraçar como amigo para nos deixarmos, por amor de Deus, deixarmos ser pessoas que se comportam como inimigos de Deus. A morte da cruz não transforma um Deus de ira em um Deus de amor. Deus é e sempre era um Deus de amor. A cruz é a nossa chance de entender que Deus não para e nunca parará para nos procurar e dizer: eu estou ao seu lado, eu até dou a minha vida para você finalmente entende que há alguém que ama incondicionalmente pelo amor de Deus.